Prezado diácono José Augusto, quero saudar todos os catequizandos nesta manhã de domingo, seus catequistas, suas catequistas, seus pais, são sempre bem-vindos à nossa igreja. Caros irmãos e irmãs, São Paulo hoje exorta Timóteo. Timóteo era um jovem muito querido por São Paulo. Tinha aí 21 anos de idade quando Paulo impõe a mão e, pela força do Espírito Santo, o faz bispo. Veja, 21 anos de idade. Uma responsabilidade muito grande. Conduzir um povo, uma cidade, conduzir as pessoas. Paulo hoje está exortando, aclamando, conclamando, pedindo, encorajando Timóteo a reavivar a chama de Deus, a chama do dom de Deus. Minha gente, nós não podemos esquecer disso. Uma chama, um fogo que não é alimentado, ele se extingue, ele se apaga, não é isso? Se você vai fazer um churrasco, está chegando o meio-dia, daqui a pouco é brasa, é carvão, vai alimentando. Você vai fazer qualquer coisa. Uma fogueira tem que ter um combustível que alimente, que dê força, para que a chama se mantenha acesa. E São Paulo diz isso não só a Timóteo, mas para mim e para você. Reaviva, meu filho, minha filha, a chama do dom de Deus que recebestes no batismo, a chama do dom de Deus que recebes na confissão, na reconciliação, a chama do dom de Deus que recebes na Eucaristia, no sacramento da Crisma, no matrimônio. Reacende, Padre José, a chama, diácono José Augusto, a chama do dom de Deus que recebemos no dia da nossa ordenação. Reacende. E como é que alimentamos? Nós podemos alimentar essa chama de Deus. Ela não pode se apagar. Não esqueça disso. Se ela não for alimentada, ela se apaga. Aí no Evangelho os apóstolos nos ensinam. Senhor, como é que a minha fé é aumentada? Pela oração, pela Eucaristia, por eu muitas vezes vencer a minha preguiça. Por aí que a minha fé é alimentada, gente, aumentada. Como é que você vai fazer com que sua fé cresça? Se você raramente vem à missa, que é uma fé aumentada. E depois daqui, sustentado aqui pelo pão da vida, pelo pão da Eucaristia, o corpo santo do Senhor, então nós podemos em casa vencer. E olha o que São Paulo diz, belíssimo isso aqui. Timóteo é para você escrever aí na mão e ler em casa as cartas de São Paulo a Timóteo. Estamos lendo a segunda carta de São Paulo a Timóteo. E Paulo diz a Timóteo: vença, viu, Timóteo? E diz a cada um de nós nesta manhã, o espírito de timidez. Por que é que nós temos vergonha? Por que que nós somos tímidos? E eu vou dizer, nós somos tímidos com as coisas de Deus. Nós temos vergonha de falar, de dizer que fomos amanhã na escola. Se alguém perguntar, ei, o que você fez ontem? Ah, eu brinquei, fui em tal lugar, fui na avó, fui almoçar, fui num lugar muito legal. Não sei, não é isso? Mas você raramente alguém vai dizer, eu fui na missa às 9:30 da manhã. Padre falou que não parava mais de falar, mas eu fui lá, foi bom demais. Eu tive um encontro com Jesus, eu ouvi o que a palavra dele, eu ouvi a palavra do Evangelho. Eu entrei na procissão, trazendo a Bíblia, lembrando que ainda sou criança. Está vendo o que é vencer o espírito de timidez? A gente não tem vergonha de dizer, eu virei
um jogo lá, sei lá, não sei o que agora está rolando aí, né? Não sei mais. Estou com os meus dedos já não estão mais ágeis para jogar nada. Não é? Eu virei o jogo. Foi legal. Mas a gente tem timidez, vergonha de dizer, fui na missa. E isso já é uma grandeza sem fim para outra pessoa que está ouvindo. Isso é para as crianças, mas para os adultos também. Quem sabe amanhã no trabalho vai dizer, o que eu fiz? Ah, fui votar, depois fiquei assando uma carne, tomei, fiquei dormindo até às 7 horas da noite, e assim foi o meu final de semana. Mas esteve aqui, então diz, antes de tudo, às 9h30, eu fui lá na missa e tive um encontro com Jesus Cristo. Isso é vencer o espírito de timidez. Por isso os apóstolos pedem, aumenta a nossa fé, aumenta, Senhor, a minha fé, para que eu vença esse espírito aqui, ó, que está abafando o dom de Deus. Está abafando na tua vida o dom de Deus. A gente tem coragem para tanta coisa e não tem coragem de dizer que necessita, que Deus é bom, que, sabe, que você espera em Deus. Não tem coragem, gente, tenha coragem, por favor. Aumenta a nossa fé, para que raízes profundas e amargas, raízes destruidoras, não venham nos levar cada vez mais para longe de Deus, cada vez mais para baixo. Olha o que Jesus diz no Evangelho. A fé em Jesus Cristo faz com que a gente tire, arranque de nossas vidas, e você tem que ter essa autoridade em nome de Jesus, de tirar essas raízes. Se você tem fé, diz a essa moreira, sai daqui e vai para lá. Mas é claro que Jesus não está dizendo de árvore, você vai ficar gritando com a árvore o dia inteiro. Você já viu alguma árvore atravessando aí o caminho de você? Correndo? Porque a dona Benta disse, tira de lá e vai para lá. Não. Jesus está falando de vida, Jesus está falando da sua vida. Tem coisas na tua vida que você tem que renunciar. Você tem que querer e você tem que dizer, sai e te lança ao mar. Mas sabe por que a gente não faz? O Salmo nos diz por quê. Porque nós temos saudades de Massa e Meriba. Não fecheis o coração, diz o salmista, como em Meriba e como em Massa no deserto aquele dia. O que é Massa e Meriba? 2 lugares onde o povo de Deus renunciou, brigou com Deus, sabe, com Moisés, com saudade do Egito, porque eles estavam no deserto, estavam sofrendo, passando dificuldade, eram livres, estavam sendo livres, porque no Egito eram escravos, mas ali eles sentiram saudade da escravidão, brigaram com Deus, queriam matar Moisés. Massa e Meriba, a gente tem saudade disso. Quantas vezes a gente quer voltar a um passado, quantas vezes um arrependimento, sabe? É Massa e Meriba. Por que a gente não anuncia, Senhor? Por que a gente não arranca essas raízes profundas que estão me travando aqui, me amarrando, me segurando? Porque no fundo eu gosto disso. Eu gosto de me fazer de um coitado, de vítima, Aí as pessoas olham para mim, arranca isso da tua vida, meu filho. Minha filha, arranca isso da tua vida. Não seja dependente de pessoas, não. Eu só vou ser feliz se fulano de tal. Seja feliz porque você tem um dom. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. O dia que a gente vai depender de outras pessoas para ser feliz, misericórdia, Senhor. Não estou dizendo que você não tem que amar ninguém. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas a gente não pode ser dependente. Se ele não for meu, não vai ser de mais ninguém. Por favor. Que coisa medíocre, mesquinha, pequena. Aqui, ó.
Por que a gente não se liberta desse espírito de timidez? Que a gente não gosta, que a gente não quer. É mais fácil. Olha só o que diz São Paulo. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de fortaleza. Diga comigo, Deus me deu um espírito de fortaleza. Deus me deu um espírito de amor. Deus me deu um espírito de sobriedade. Amém. Aqui, ó, o que São Paulo disse na leitura, na segunda leitura. A gente ser sóbrio nas coisas. Mas sabe o que eu percebo? A gente é sóbrio nas coisas de Deus, que é relacionado a Deus. Aí a gente é comedido, sabe? Não quero não tenho vergonha, não. Vou aqui, deixa eu quietinho aqui. Vou numa missa lá uma vez ou outra, quando dá. Ih, não. Aqui, religião, política e futebol a gente não discute. Não, aqui, deixa quietinho. Mas a gente não é comedido nas outras coisas. Não é. A gente não é comedido no vestir. A gente não é comedido na nossa fala. A gente não é comedido lá no grupo de WhatsApp. Quero dizer às mulheres que, olha, os homens estão em cada grupo de WhatsApp, lá da firma, do trabalho, que você olha. Não sei o WhatsApp da família. A minha esposa não tem o WhatsApp. Minha esposa é a igreja, não tem ainda o WhatsApp. Pensaram, né? Eu não sei o que as mulheres falam no WhatsApp. Mas eles não respeitam nem a mim. Pode acreditar. Não é que eu sou melhor, mas sou alguém que fui ordenado para servir. Se você vê as bobeiras que a gente... Às vezes eu tenho vontade, juro, apesar que a palavra diz que não é para jurar, mas dou a minha palavra. Eu tenho vontade de pegar o meu telefone, jogar num balde d'água e deixar ele ali. Mas a gente precisa. Então, por favor, seja comedido nas suas mensagens de WhatsApp. Se você não quer se livrar dessa raiz do pecado, por favor, não me leve junto. Porque o mal entra pelos olhos. Pode acreditar, entra por aqui, ó. Então, gente, ser sóbrio nessas coisas, porque Deus nos dá esse espírito de sobriedade. Mas se eu não reavivo, não reacendo essa chama de Deus, cada vez mais eu vou me apagando. E o mal vai crescendo. Cada vez mais eu vou me apagando. E o mal vai crescendo. Mas, padre, eu espero tanto, Deus demora tanto. Abacuque é outro livro que você tem que ler. É outro livro que você tem que ler. Profeta Abacuque, a gente não conhece muito. Mas olha, Abacuque reclamando, Abacuque preocupado, o profeta, dizendo: até quando eu vou gritar a ti, Senhor? Até quando? E olha o que Deus diz a Abacuque: escreve isso aí em tábuas, para que tu não te esqueças, para que possa ser vista e lida com facilidade. A visão que estás tendo, Abacuque, refere-se a um prazo definido. Aquilo que tu está vivendo, aquilo que tu está passando, tem prazo definido, tem prazo de validade. Tudo tende, olha Deus, tende para um desfecho, e não falhará. Se demorar, espera. Quantas graças perdidas, porque a gente não sabe esperar em Deus. Quantas graças perdidas, porque nós somos afoitos, porque nós temos um espírito ganancioso, sabe? Não é um espírito aqui de sobriedade, de amor, mas é um espírito afoito, que nos leva à perdição, do já e agora, do já. É o meu prazer agora, é a minha vontade agora, o meu desejo agora. Não há esperança, não há. Aqui, ó, confiança.
Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer. Vai morrer para a vida eterna. Porque todos nós, até os justos, nós, e eu quero crer que todos nós aqui, aqueles que estão assistindo em casa, todos nós somos corretos, nós também vamos morrer. Quem não é correto vai morrer, mas morrer para a eternidade. Mas o justo viverá por sua fé. Aí você pode dizer, mas eu tenho tão pouca fé. Senhor, aumenta a minha fé. Todos os dias você deve pedir isso. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Acordou, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, aumenta a minha fé neste dia. Reacende a chama deste fogo do dom de Deus. Reacende esta chama do dom de Deus. Você tem que fazer. Família tem que pedir isso. Pai e mãe, casal, que já estão 20, 25, 10, 15, passando numa crise. Senhor, reaviva a chama do nosso primeiro amor, que fez eu me enamorar, me apaixonar e amar esta mulher, que fez eu me amar e me apaixonar por este homem. Senhor, reaviva a chama. Não tem vergonha de pegar ele pela mão e dizer, vem cá, vem cá. Vem cá, meu velhinho, meu amor, qualquer coisa que você tem aí. Vem cá. Salomão dizia para a Sulamita, né? Venha cá, minha pombinha. Está lá, livro do Cântico dos Cânticos, verdade. Você tem que ler isso aí. Se você não tem palavra bonita para dizer para sua mulher, a Bíblia te ensina, livro do Cântico dos Cânticos. Você tem que ler esse livro e dizer lá, ó, Salomão, escrevendo para a Sulamita, sua amada. E aquilo a gente lê, sabe, com mel nos lábios. E aquilo que estava se apagando depois de ler o livro do Cântico dos Cânticos. Não há coração de pedra que resista. Não há. Deus nos dá as oportunidades. Então arranca. Aqui, olha, Jesus, essa palavra tem que ser verdade na tua vida. Senhor, tira aqui do meu coração esta moreira. Não é que a moreira é ruim, mas a moreira tem raiz profunda, difícil de arrancar. Jesus está dizendo, se você tem fé, se você confia, você pode dizer, daquilo que está te prejudicando, te amarrando e te destruindo, sai da minha vida, porque você tem um espírito, não de timidez, mas um espírito de fortaleza. Deus te dá isso. Então hoje é dia, viu? Como diz o Salmo 94. Ouvi a voz de Deus. Ouvi a voz do Senhor. Ouvi a voz de Deus. Coloque a mão assim no seu coração. Pense aí na sua mente. O que está te amarrando, prejudicando? Não sei. São amigos que estão te levando à destruição? Amigos que estão te levando à devassidão? Amigos que estão te levando ao adultério? Arranque agora essa raiz amarga da tua vida. Arranque. Não dependa de pessoas. Reacenda a chama do primeiro amor. São brigas constantes lá em casa. Reacende, Senhor, a chama do primeiro amor. Os filhos que por alguma aventura reclamam dos seus pais, hoje, agradeça, reacenda esta chama da gratidão, vá pedindo mesmo, Jesus, arranque agora aqui, a ingratidão da minha vida, minha mãe lutou tanto, meu pai lutou tanto, e eu não sou grato para com eles. Arranque agora esta moreira, esta raiz profunda, lança ao mar, porque você tem autoridade. Porque o Espírito que está sobre ti é um Espírito de fortaleza. Escute a voz de Deus. Não fecheis o coração. Ouvi o vosso Deus. Vosso Deus, não fecheis
a voz de Deus esta manhã.